A paz do Senhor a todos vocês. Hoje eu gostaria de estar compartilhando aqui uma mensagem de Deus, porque Mateus capítulo de número 5, versículo de número 48 diz algo que nos chama muita atenção. Sedes vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Você já parou para pensar neste versículo? O quanto esse versículo é forte, é comprometedor? O quanto ele nos faz pensar se é possível alcançar isso? Eu acredito que a palavra de Deus, ela nos traz algo que está com todo o seu contexto. Alguém poderia falar, não, ninguém é perfeito, só Deus é perfeito. E aqui diz, sedes vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas o que é que está dizendo aqui? Que nós temos que buscar a perfeição. Porque o versículo, ele está dentro desse capítulo de número 5. E o capítulo de número 5, ele mostra o nosso mestre falando, ensinando como os seus discípulos deveriam andar, o que eles deveriam buscar para a sua própria vida. Por exemplo, o versículo de número 27 do capítulo 5 de Mateus diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Então, uma questão moral. Olha, andem direito. Então ele diz no versículo de número 28: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar a uma mulher para cobiçar em teu coração já cometeu adultério com ela. Portanto, o que o versículo está dizendo é sobre a intenção do coração. É isso. Enquanto foi dito aos antigos não cometer o ato, aqui o Senhor está falando sobre a intenção de querer cometer. É você querer ser melhor, é o que está dentro de você. O 29 diz, portanto, se o teu olho, veja, te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que com todo o teu corpo ser lançado no inferno. Significa que aquela pessoa está tentando, mas ela está caindo nos laços, nas armadilhas do inimigo. Eu poderia dizer que se você tem problema com a sua TV aí a cabo, vamos falar assim, se você não tem domínio sobre isso ainda, se isso está te consumindo, arranca o cabo e lança para longe de você, pois é melhor você fazer isso do que perder a tua salvação, a tua integridade. É aquela pessoa que de repente está em um trabalho aonde ela está sendo meio que obrigada a mentir, a fazer coisas ilícitas ali dentro, e ou ela sai do trabalho dela e crê que Deus é poderoso para lhe abrir uma porta digna, onde ela vai buscar o pão, uma porta que ela vai ser honrada, que ela vai se sentir bem, que ela vai poder deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sabendo que tem uma vida honrada, ou ela vive ali sendo fantoche do mal. É arrancar o olho. Então eu acredito que a intenção, ela está toda aqui nesse capítulo, no sentido de que a pessoa precisa tomar decisões para poder andar nos caminhos do Senhor. O 30, se a tua mão te escandalizar, corta, né, e atira para longe de ti, pois é melhor perder um dos teus membros do que com todo o teu corpo ser lançado no inferno. Eu acredito que esse versículo, ele diz muito sobre a conduta. Não é exatamente para que você
corte a sua mão e jogue a sua mão longe. Isso seria até melhor do que ir para o inferno. Seria melhor perder um pedaço do corpo, sim, do que ir parar no inferno. Mas eu creio que o que está falando aqui é sobre a questão de você ter coragem, ter fé para tomar decisões para ser uma pessoa decente, uma pessoa que anda nos caminhos corretos, uma pessoa que honre a Deus. O 37 diz que o nosso falar tem que ser sim, sim e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Eu não tenho que ficar me ajoelhando, jurando, implorando. Basta o teu sim ou o teu não. É suficiente. Sim, não. Não é necessário, não é preciso você ficar jurando porque por Deus. Olha, o que passa disso é de procedência maligna. Eu quero ler do versículo 34. Ouviste o que foi dito, né, aos antigos, na lei. Olha como a graça é mais comprometedora. Amarás o teu próximo, né, foi dito aos antigos. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Ou seja, eu vivo muito bem com aquele que está perto de mim. E aquele que eu não gosto, eu posso até aborrecê-lo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizeis o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem assim os publicanos o mesmo? Você compreende que quando diz sedes perfeito, está dizendo busque isso. Está dizendo busque, mude os seus caminhos, tome decisões que, ainda que venha doer em você, faça de você uma pessoa melhor. Eu vivo falando aos meus filhos que é muito mais difícil, muito mais trabalhoso fazer o errado do que fazer o certo. É muito mais difícil. Exemplos. Ele está jogando basquete, por exemplo. Aí ele tem que pegar a bola no meio da quadra, uma brincadeira ali que é feita, e correr até próximo à cesta e lançar a bola. Então ele chega e lança de qualquer jeito. Ele lança uma vez, cai a bola, ele pega a bola, lança outra, cai a bola e lança outra, e ele joga 10 vezes para acertar uma cesta. Eu falo: filho, é mais trabalhoso. É melhor você parar, se concentrar, olhar. Deus deu um cálculo no corpo humano. Quando ele olha a uma distância de algo, há um cálculo automático no seu sistema, no seu organismo, e lança essa bola. Tenta acertá-lo na primeira ou na segunda no máximo. Quando eu vejo isso, eu penso: é melhor você criar um filho do jeito certo do que você criar ele do jeito errado. Vai ser mais trabalhoso para você depois tentar acertar isso. É melhor você ter uma conduta certa dentro da sua vida, dentro do seu trabalho. É melhor você construir uma casa dentro dos padrões, dentro das leis, comprar um terreno do jeito certo, ter a documentação certa, ver se o local é legalizado, fazer tudo certo, do que você fazer do jeito errado e ter que desfazer tudo isso. É mais trabalhoso. É muito mais trabalhoso você fazer algo do jeito errado, porque para você consertar vai ser pior, que você tem que consertar e depois fazer o certo. Eu estava pensando muito sobre esses versículos que muitas vezes a pessoa fica pensando o que quer dizer. Imagine, por exemplo, eu vou ler para você 1 de João, tá? 1 de João, capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós.
todos nós pecamos. Mas será que todos somos pecadores de fato? Preste bem atenção, ouça esta palavra e depois você tire suas próprias conclusões. As pessoas vivem falando, todo mundo é pecador, todo mundo é pecador. Não, todo mundo não é pecador. Eu vou mostrar para você nas Escrituras. Porque a palavra do Senhor, ela não traz confusão. Quando a gente vem em 1 de João, capítulo de número 3, veja o que diz a palavra. Quem comete pecado é do diabo. Aí você fala, mas peraí, ele acabou de ler que se a gente disser que não peca, enganamos a nós mesmos e que a palavra do Senhor não sai em nós. Agora está dizendo que aquele que peca é do diabo. Como fica isso? A palavra nunca vai se contradizer. Nós vamos entender aqui, vamos entender que a palavra pecado no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, é hamartia. Hamartia significa errar o alvo. É quando você tenta acertar o alvo, mas você errou tentando acertar. Isso é pecado. Esse pecado, essa palavra pecado, é errar o alvo. Eu queria fazer o certo, mas errei tentando acertar. O pecado se tornou um acidente na minha vida, ele me entristece. Eu quero ser melhor, eu estou tentando, mas eu cometi erros. Isso é o hamartia de um cristão. Na verdade, esse é errar o alvo. Esse tipo de pecado que nós não podemos dizer que não temos. E se dissermos que não temos, a palavra do Senhor não está em nós. Não está. Mas eu continuo o versículo. Quem comete pecado do diabo? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Repare. Porque a sua mente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. O que significa isso? Que quando diz aquele que comete pecado, a palavra é hamartolos. Quando diz, se eu disser que não tenho pecado, a palavra é hamartia. Hamartia é errar o alvo. Hamartolos é viver na prática do pecado. Repare o versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Ou seja, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, grave bem, praticar a justiça, praticar, não ama e não ama o seu irmão, não é de Deus. Praticar não é estar pronto. Praticar é ficar praticando para buscar a perfeição. A pessoa que pratica uma artes marciais, que pratica um esporte, um futebol, a pessoa que pratica, ela fica praticando. E cada vez que ela pratica, quanto mais ela pratica, melhor ela fica. Isso não é estar pronto. É buscar estar pronto. Portanto, se eu for em 1 de João, capítulo de número 2, 1 de João 2, versículo de número 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O que quer dizer? Que quando você comete pecado, quando você erra, né, ireis e não pequeis. Você na hora ali perdeu o controle, ficou triste e foi ter com Deus. Nessa hora você vai buscar de Deus, você vai buscar do Senhor força
para que na próxima vez você consiga passar por aquilo, do jeito como você deve passar. Então, quando diz que aquele que vive na prática do pecado, aquele que permanece no pecado, tá? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ou seja, não permanece no pecado, não pratica o pecado, não vive na prática do pecado, mas ele pratica a justiça, até que ele se torne cada vez uma pessoa melhor. Isso é o que significa o pecado: errar o alvo, hamartia, permitido ao cristão. Hamartolos, viver na prática do pecado, não é permitido ao cristão.